iniciando o trabalho. PCA, projeto preliminar por São Luís, Maranhão. Estudo de caso. São os nomes que compõem o grupo: Amanda, Matheus, Natan, Chayenne e Thiago. Vou iniciar processo de sedimentação. A sedimentação é um processo natural ou antrópico de desgaste que atua sobre o solo. O processo de sedimentação acontece em virtude da exposição das estruturas sólidas do relevo aos agentes externos ou exógenos de transformação da superfície, também chamados de agentes interpéricos, a saber, a água, como a chuva, neste caso no projeto, os ventos e as variações climáticas. Com isso, as rochas e os solos vão sendo lentamente quebrados ou desgastados, transformando-se em partículas pequenas chamadas de sedimentos. Processo de sedimentação. Sr. George G. Stokes, um físico inglês, declarou a força de arrasto viscosa F como. Aí temos a fórmula, onde F é a força de atrito, N é a viscosidade do líquido, R o raio, V velocidade do fluxo. Exemplo de aplicação da lei de Stokes: a velocidade dos pingos de chuva. Os pingos de chuva não atingem velocidades extremamente altas durante sua queda livre. Se isso não ocorrer, uma pessoa que onde na chuva ficará ferida. Isso ocorre porque o arrasto viscoso do ar se opõe à velocidade das gotas de chuva conforme elas descem devido à gravidade. A queda atinge uma velocidade terminal quando a força viscosa é igual à força da gravidade. Como resultado, as gotas de chuva que atingem a Terra têm uma energia cinética baixa. Exemplo de aplicação da lei de Stokes. Pode passar. Amanda, pode passar? Amanda, se passa de volta. Exemplo de aplicação da lei de Stokes. A fórmula para a velocidade terminal é... Aí temos a fórmula onde VT, velocidade terminal das partículas, G, aceleração da gravidade, P, densidade das partículas, densidade do fluido, R, raio e viscosidade do fluido. Bom dia, agora eu vou falar um pouquinho sobre o escoamento artificial. Com base as fases básicas do ciclo de hidrologia, sendo uma das maiores e mais importantes para os projetos de águas pluviais é a de escoamento superficial. Basicamente, quando a chuva atinge o solo, parte dela fica retida na superfície. Desse excesso retido, parcela dele infiltrará na superfície precipitada, e a outra parte, quando a capacidade de infiltração da superfície do solo é excedida e não consegue mais absorver a água, começam a escoar pela superfície por conta da força da atração gravitacional. Com esse processo, será utilizado o sistema de drenagem para a captação dessa água escoada pela superfície. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de drenagem. Sistema de drenagem é o nome que se dá a uma série de estruturas que estão instaladas em um determinado local com o intuito de reter, tratar e transpor águas pluviais, que nada mais são que as águas pluviais da chuva. Um sistema de drenagem pode ser simples ou complexo, sendo capaz de transportar a água da chuva a locais específicos, no qual ela será tratada e depois armazenada ou reutilizada, o que seria o caso do Porto. Com o intuito de utilizar a drenagem das águas das chuvas para a dispersão, fazendo o armazenamento em um reservatório de água para o processo do Porto. Foi escolhido o sistema de drenagem trapezoidal, como a gente pode observar aí na imagem. E sobre a avaliação do projeto, a área de mineração
A área de mineração serão distribuídas em um total de 7 canaletas, com as seguintes medidas. Na canaleta 1, a gente tem aí 1.037,12 metros. Na 2, 1.096,49 metros. Na 3, 1.106,75 metros. Na 4, 1.184,53. Na 5, 1.166,38. Na 6, 1.167,24. Na 7, 1.168,78 metros. A fórmula que será empregada para determinar a vazão das canetas será a fórmula de Manning, como a gente pode observar aí, onde Q é a vazão em metros cúbicos por segundo, N coeficiente de rugosidade, AM área molhada, RH raio hidráulico e declividade. Os valores estimados para as canaletas é a altura da lâmina d'água de 0,80 metros, a folga é de 0,20, a base é de 0,40, a inclinação de talude em metro é de 1, a declividade é de 0,0025 milímetros, metros por milímetro, metro por metro, perdão. Coeficiente de rigorosidade é de 0,035. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre o valor de projeto também. Devido à extensão do comprimento da canaleta, foi pensado que seria utilizado um maquinário para escavação, como uma dragline, comumente utilizado em pátios de mineração, como vocês podem ver na foto ao lado. O coeficiente de rugosidade foi escolhido a partir da plataforma de software, o GPRH, Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos, que foi utilizado como auxiliar nos cálculos de vazão. Como vocês podem ver aqui, a tabela de materiais tem respectivos coeficientes. Como está listado aqui, indicado, cargas dragadas por máquinas, tipo draglines sem vegetação. Aqui tem o mínimo, o normal e o máximo. Como instruções iniciais de projeto, o valor considerado para a largura de base B seria de 0,40, onde os resultados encontrados foram base, né, é o inicial da tabela, o H é igual a 0,8, o M é igual a 1, o N é igual a 0,035 e o I é 0,0025. Aqui tem mais os dados complementares, que a Cheyenne já falou no slide anterior. Eu vou passar para o próximo slide. Para saber a vazão da canaleta, foi utilizado o método racional e é aplicada da seguinte forma, que C vezes I vezes A sobre 360, sendo que vazão de pico em metros cúbicos segundos, C, coeficiente de escoamento superficial, Runoff, varia de 0 a 1. I, intensidade média da chuva, milímetros hora. A, igual à área da bacia, HA, vezes 1, AA, 10.000 metros quadrados. Bom, dando continuidade à vazão do projeto, explicando sobre a fórmula do coeficiente. A fórmula anterior mostrada. Para o coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de Runoff, nós temos valores tabelados, né, encontrados em vários sites. Nós pegamos os valores da tabela do site da Guetta Engenharia, que nos dá que superfícies, como mostra, né, a figura, que superfícies não revestidas, pátios de estrada de ferro e terrenos descampados, o coeficiente de C varia de 0 a 10 a 0,30. E nós achamos que esse seria o mais próximo do nosso projeto e escolhemos o valor de C ao máximo, com 0,30. A área de contribuição, também para jogar lá na fórmula, foi considerada que cada canaleta captaria metade da água da superfície entre elas. Um exemplo, entre duas canaletas, a água vai escoar metade para um lado e metade para o outro lado.
Então, nós fizemos a área de contribuição, metade da superfície entre elas. Aqui nós montamos a tabela, né, da canaleta 1 a 7, com a precipitação de 1,52, o comprimento da canaleta. A área de contribuição fizemos em metro quadrado e em hectares, e o mesmo coeficiente de runoff para todas. A vazão ficou entre 0,89 e 1 metro cúbico por segundo. Analisando esses valores, né, tendo que a menor vazão seria de 0,89 metros cúbicos por segundo, a vazão anterior da canaleta com 0,40 de base nos dava 0,69 metros cúbicos por segundo, então não seria o suficiente. Escolhendo que não houvesse alteração na profundidade do projeto, né, ou na altura da lâmina d'água ou declividade, foi escolhido que aumentasse a largura de base de 0,40 metros para 0,80 metros, pois com isso, fazendo testes, atenderia todas as vazões encontradas, considerando o maior valor entre elas, que era o de 1 metro cúbico por segundo. Então, os valores considerados foram a base de 0,80 metros, a altura de lâmina d'água de 0,80 metros, o M, né, o corte do talude, 1 metro, o N, o mesmo, 0,035, e aí tivemos que a área molhada ficaria em 1,28 metros quadrados, o perímetro molhado em 3,06 metros, o raio hidráulico 0,42 metros e o topo teria uma largura de 2,40 metros. A vazão encontrada foi de 1,02 metros cúbicos por segundo, com a velocidade de 0,80 metros por segundo para cada canaleta. Aqui a gente esboçou de novo, né, que cada canaleta tem 0,90, 0,92, 0,89, 1, 0,99, 1 e 0,98. Mas como todas as canaletas vão ser do mesmo tamanho, todas elas vão atender a demanda de 1,0,2 metros cúbicos por segundo. E a declividade em metro por metro vai afundar 0,025 metros a cada metro, né? Bom dia, vou estar falando a respeito da velocidade do projeto. Como foi dito anteriormente, a velocidade final do projeto foi de 0,80 metros por segundo. A velocidade média é recomendada para canais definido de acordo com o tipo de material da parede desses mesmos canais. Como as canaletas serão escavadas e sem revestimento, o que seria considerado em questão seria o tipo do solo daquele local. E no Maranhão, a predominância do tipo do solo é entre terreno arenoso e argiloso. Por não saber o tipo específico do terreno no local do pátio, nós consideramos os dados encontrados, na figura abaixo, estando no valor de 0,80 metros por segundo aproximado, das médias recomendadas para o tipo de solo arenoso comum e argiloso compacto. Como podemos ver na figura abaixo, que nós retiramos do site Hidráulica de Canais, terreno arenoso comum varia de 0,71 a 0,76. O terreno silt argiloso de 0,76 a 0,84. O terreno de aluvião de 0,84 a 0,91. O terreno argiloso compacto de 0,91 a 1,14. E o terreno argiloso duro de 1,14 a 1,22. Falando sobre o muro de arrimo, para garantir que a abertura do canal seja a mesma desde o início do seu comprimento até o final, será empregado o muro de arrimo, ou também conhecido como hip-rap, que consiste em um muro com sacos de solo de cimento, e em sua composição leva solo, cimento e água. A disposição dessa mistura é feita em camadas sobrepostas, bem socadas, para que se acomode umas sobre as outras. Com o seu uso, alcança o objetivo de favorecer o equilíbrio das encostas por meio de seu peso próprio. E continuando agora falando sobre reservatório de água. Cada canaleta será direcionada a um reservatório para que ela seja transportada e assim armazenada e posteriormente reaproveitada nos dias de ausência de chuva. Tendo que cada canaleta será capaz de transportar 1.000 litros por segundo, e pensando que o reservatório seja capaz de armazenar ao menos um total de 30 minutos de chuva,
ele precisaria da capacidade para 2 milhões de litros. Isso apenas para uma canaleta. Estima-se que fosse possível ter um reservatório para cada uma delas. Assim, em dias com chuva, os montes seriam irrigados naturalmente. Para os dias sem chuva, seria utilizada a água do reservatório para a devida aspersão. E essas são as nossas referências bibliográficas. Nós agradecemos. Muito obrigado.